Senhoras, senhores, uma boa tarde nesse final de domingo, né? Na santa paz do Senhor. E aqui estou eu, inicialmente, para fazer um agradecimento ao honroso convite formulado pelo meu prezado amigo e pré-candidato a deputado federal, Tarcísio Sobrinho. E mais, você veja como o mundo é engraçado. Um antigo porteiro do meu prédio, Joacir, cara fantástico, agora pré-candidato a deputado estadual, também me fez um convite. E eu, bem educado como sou, estou aqui primeiramente para agradecer a eles. E que irei, dia 29, a convite dos democratas, haverá uma reunião que é um estudo de situação, é um estudo de caso, é uma evolução do processo também, é da situação nacional, etc., a ser realizado na Barra da Tijuca, agora dia 29 de maio, na Barra. Eu vou sair daqui do subúrbio de Guapimirim, né, que eu moro no meio da serra, e vamos lá para aprender alguma coisa. Aproveitando essa ocasião, eu quero dizer que apareceu uma luz no túnel. Que luz no túnel é essa? Eu tinha já, através de um grupo do qual eu faço parte, um grupo bastante extenso, com pessoas proeminentes, militares, civis, homens, mulheres, pessoas gabaritadas, nenhuma melancia presente, graças a Deus. Os que estão lá de farda são verde oliva, são brancos, são azuis, e pessoas da melhor qualidade. Eu faço parte desse grupo, que é um estudioso da situação desse país. E nós tínhamos uma grande preocupação sobre o que seria o dia seguinte de 1º de janeiro de 2027. Quem seria a pessoa que iria tomar as medidas e as providências que são tão urgentes e tão necessárias? Bom, primeira coisa que eu fiquei contente é que eu vi pessoas como Tarcísio, pessoas como Joacir, dispostos a encarar essa maratona brutal que é uma pré-eleição e uma eleição nesse país de Deus. Complicado. Mas temos aí guerreiros bons e outros. Mas eu e o grupo tínhamos uma profunda preocupação por quem seria o ungido presidente. Evidentemente que eu não estou aqui para falar mal de Lula, de ninguém, pelo contrário. Mas o fato é que nós estamos precisando de uma profunda renovação. E essa renovação implica numa forte reação a um status mobilizado em plena ação que levam que praticam o desrespeito à Constituição, que praticam crimes de autoridade, abuso de autoridade, e são diversos elementos, tanto do Judiciário quanto do Legislativo, e não só do Executivo também. Então, tipo Polícia Federal, ordem criminosa, ordem errada não se cumpre, lá se cumpre. Então tem barbaridades ocorrendo em vários níveis. E a pessoa que vai assumir essa presidência tem que ter coragem para dizer não. Não. Aí até mandamos uma carta muito delicada para o Bolsonaro, já uns meses atrás, alertando a ele sobre o dia seguinte, que não poderia ser um trauma, que deveria ser uma coisa legal. Uma coisa que realmente o país pudesse sair da situação que se encontra. Naturalmente, eu compreendo perfeitamente que quem somos nós para dar piruada, né? Somos só uns brasileiros que pagam impostos, que têm preocupação, que somos patriotas, que apoiamos Bolsonaro naquela primeira fase deles de pré-candidatura, candidatura e eleição, mas que agora nós não temos importância nenhuma a não ser bater palma na avenida, coisa que eu não faço. Então, infelizmente, não tivemos nem resposta para isso. E o pior de tudo foi que, posteriormente, tomamos conhecimento que Bolsonaro havia escolhido o filho, Flávio Bolsonaro, como seu sucessor e herdeiro dos seus quase 60 milhões de votos, que nós havíamos pedido que fosse dirigido para uma pessoa que tivesse gabarito, história, estrutura, coragem física e moral para assumir a presidência com esses votos e dizer não. Dizer não para tudo que vai acontecer no dia 2 de janeiro, que vai acontecer. Por exemplo, quando o presidente disse assim, vamos indultar Bolsonaro. Bolsonaro tem uma lista de crimes já julgados e condenados, e tem outra lista de crimes a ser ainda julgados e condenados, claro. Aí
vai se dizer assim, está indultado. Aí alguém vai dizer assim, não, tá bem, se o indulto só pega um crime, o resto não continua preso, prisão perpétua, porque pela idade e pelo número de anos que ele foi condenado, é prisão perpétua. Bom, mas tinha que ter alguém para dizer não, não é por aí, tá tudo errado, 8 de janeiro tá errado, tá tudo errado. E tinha que ter coragem para dizer não e segurar o não. Mas, infelizmente, eu não vejo, devo estar enganado, que o Flávio Bolsonaro tem a condição para fazer isso. Não estou falando de rachadinha, de assassinou ou não assassinou Marielle, que fez e aconteceu, porque tudo isso para mim é irrelevante, não está provado e faz parte da guerra da esquerda contra qualquer candidato da direita. Qualquer um que tenha coragem de entrar no pleito vai sofrer isso. O Zema, o Ratinho, até o próprio Tarcísio, quem quer que fosse, terá problemas. Será sempre denegrido, será sempre acusado falsamente, sem prova. A imprensa vai dar enorme cobertura para isso, como está dando no caso do Flávio. Mas o que eu não vejo no Flávio não é esses pequenos hipotéticos desvios de conduta que atribuem a ele sem prova, sem nada. Não é isso. O que eu vejo é a formação de caráter. É aquele cara que vou pro pau e não vou retroceder. Por exemplo, Eduardo. Eduardo foi fazer guerra nos Estados Unidos. Guerra nos Estados Unidos. Por que não fez guerra aqui? Foi procurar um apoio dos americanos para fazer uma guerra no Brasil? Será que isso é legal? Acho que não. Acho que ele tinha que botar a cabeça a prêmio aqui. Como eu acho que Bolsonaro devia ter colocado a cabeça a prêmio quando ele teve que encorar as forças ilegais que o apedrejaram até o último momento. Apedrejaram? Que bobagem é essa? Bolsonaro não podia ter sido julgado pelo STF, como Lula foi julgado em primeira instância. Ele tinha que ser também. E ele aceitou, botou defesa. Mandei uma carta para ele, vem cá, não se defenda não, porque isso aí é um absurdo, isso aí é ilegal. Mas ele, naturalmente mais inteligente, mais esperto, mais vivido do que eu, não, nem respondeu, para dizer a verdade, mas botou advogados caríssimos para fazer isso aí. Bom, então tá bem. Aí as coisas estão aí degringoladas, de repente o Democratas lança Joaquim Barbosa candidato à presidência. Aí eu falei, caramba, uma luz no fim do túnel. Cara extremamente preparado, competente, honesto, tão honesto que pediu demissão para não se envolver na confusão que ele mesmo resolveu, mas claro que tinha rescaldo, ameaças disso, daquilo, e ele se preservou. Não foi um ato de covardia, foi um ato de preservação, como muitos não entendem. Ele não é mais uma criança, ele tem idade, tem vivência, profundamente culto, uma história de vida fantástica. E eu até acharia que, patrioticamente, o Bolsonaro, o Flávio, tinha que jogar os votos na mão dele, porque eu tenho certeza de que ele vai ter coragem física, moral, estrutural de dizer não. Se ele encarou aceitar ser pré-candidato à presidência e vai concorrer num pleito totalmente torpedeado pelos inimigos e pela esquerda e por todo mundo, então ele deve estar disposto, deve ter passado algum tempo lá na academia treinando boxe para poder entrar nessa guerra toda aí. Bom, então nesse caso, contando com ele, eu já fiquei mais aliviado, apesar de continuar ainda na briga com o meu partido, o PRD, na minha pré-candidatura à presidência. Eu acho que eu posso ganhar essa briga e brigar, mas acho que o partido não concorda comigo. Não falei lá com o presidente do partido, com o Nescau, já falei com o diretório e não tem solução, não querem. Tá bem, não querem, vou fazer o quê? Nós temos uma estrutura que não é pelo mérito de cada candidato, é pelo partido que define. E o partido tem outros interesses, até o PRD se aliou Solidariedade. Foi um passo que tem observações a respeito. Então, eu acredito que eu não vou poder participar dessa guerra. Iria com muito prazer, com certeza. Mas voltamos a Joaquim Barbosa. Prezado, pré-candidato, doutor, ex-ministro, sempre ministro Joaquim Barbosa. É uma missão complicada e difícil. A primeira coisa que tem que ser restabelecida é o respeito à Carta Magna, que está inteiramente destroçada, não só pelo desrespeito, pela total não observância, como 138 emendas que a desfiguraram. Como é que uma Constituição de 240 artigos já tem mais de 100
artigos totalmente modificados, fora do espírito da casa, com apenas 30 e poucos anos de vida. É a mesma coisa que assassinar um moleque de 16. E é o que fizeram com ela. Agora, não dá para chorar mais, Inês é morta. Mas vamos então, como bandeira, primeira bandeira, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e fazer uma Constituição enxuta, honesta, preparada, real, fora aquela realidade municipalista de 88, revanchista, e fazer uma nova Constituição. Se partir para aí, já está no bom caminho. Vamos trocar o que não presta mais pelo que presta, o que foi desrespeitado. Segunda coisa é enfrentar as forças hostis do Judiciário e do próprio Legislativo e, quem sabe, do próprio Executivo aparelhado, extremamente aparelhado pela esquerda ao longo desses anos. Então, existe uma série de fatores. Nós fizemos um amplo estudo sobre as necessidades do país de voltar a ser uma nação respeitada. Para de papo com bandido, com terrorista, com PCC, com o Irã, com o pessoal... Vamos falar de gente séria. Não sou favorável à submissão aos americanos, Estados Unidos, não sou favorável a submissão nenhuma. Eu acho que o governante tem que se submeter ao povo. Por falar em povo, descobrimos uma coisa fantástica. Vai dizer, é bobagem, isso aqui nunca vai acontecer. Aí quando você diz assim, quais são os poderes da República? É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Judiciário, no nosso entender, não é poder do povo. Não é poder constitucional. Por que que não é? Que não deve ser? Porque quem concede o poder, está na Constituição, é o povo. Todo poder emana do povo. Quem votou no Judiciário? Ora, se o Judiciário é poder, então vamos ter que ter também o poder militar, porque também não foram votados em uma big de uma instituição. Foi totalmente alvejada, detonada, destruída por alguns processos e coisas de Bolsonaro e de outros que fizeram esse caos. Mas a instituição é sólida, é firme, existe, é boa, tem bons princípios e pode ser totalmente restaurada, que é uma segunda coisa que o novo presidente tem que cuidar. A terceira coisa é ver a parte social do processo. Nós estamos com Bolsa Família financiando droga e jogo de chinês de loteria. Tem que se dar um paradeiro e tem que se botar ordem na casa. E acredito eu que vai ser uma missão de sacrifício se realmente Joaquim Barbosa encarar. E eu espero que encare, porque apoio vai ter. Garanto para ele que apoio. Eu votarei direto na equipe, na estrutura que ele vier montar. Com certeza. E estou fazendo força, e estou divulgando, e estou trabalhando, e já conversei com muita gente, e estamos, até ontem, o retardado do tal do WhatsApp, que é a coisa mais odienta que tem, você está bloqueado porque você mandou muitos e-mails, muitos zaps, muitas mensagens, sua lista de transmissão agora só pode mandar 30 por mês, falando empresa, uma empresa nojenta, que inclusive está fazendo censura. Você não pode falar mais com ninguém, porque ele só pode falar 30 mensagens de bom dia. Pô, isso é uma piada. É uma piada. E está aí vicejando, livre, desenvolto, alegre, feliz. Todas essas distorções, aberrações, que ferem a liberdade, que ferem o direito, que ferem tudo, tem que ser devidamente colocado no seu devido lugar. Bom, eu não quero me estender muito, porque as pessoas hoje em dia não têm tempo para ver, ouvir, nem nada. Mas gostaria de terminar essa breve intervenção, essa breve colocação. Pretendo ter a oportunidade de conversar sobre algumas coisas dessas na reunião do dia 29, dizendo o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ouvir. Aí alguém vai dizer aí, pô, esse cara é um bobalhão. Cego ouvir? Claro. Se o cara não enxerga, tem que apelar para o outro sentido, é a audição. O pior que não enxerga e não quer ouvir o que você mostra, fala, prova, considera, expõe. E eu procurei Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos, e nenhum deles me ouviu. Malafaia, e não me ouviu. Quando eu falo eu, não estou fazendo apologia do eu sou, estou fazendo apologia do nós. Aí, mas é muito pomposo, porque nós fizemos, estou falando que eu assumo a responsabilidade. Nós fizemos todos os contatos necessários para transmitir nossas preocupações em relação ao 2 de janeiro de 2027. Bom, senhores, senhoras, eu agradeço a gentileza daqueles que porventura vierem me ver e me ouvir. Desejo a todos um final de mês, né? Que semana que vem nós estamos em junho, já metade do ano. Agradecendo pela paciência, pela boa vontade, torcendo
para que esse nosso novo pré-candidato tenha o poder, a força, a vontade, a coragem de tomar as medidas que são extremamente necessárias para colocar um fim nessa cleptocracia. Boa noite, muito obrigado.